No domingo passado, irmãos, nós vimos como a humanidade se tornou tão corrompida que isto pesou no coração do nosso Deus, e ele então, vendo que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, ele então, pesando o seu coração, arrependeu-se de ter feito o homem na terra. E ele então decretou fazer desaparecer da face da terra o homem criado por ele mesmo, homem, animal, répteis, aves do céu, porque ele então havia se arrependido de os haver feito. Eu convido os irmãos para darmos sequência ao estudo do livro de Gênesis, capítulo de número 6. O que vimos no domingo passado foi que, na sequência da narrativa, no capítulo 6, ela se encerra, a primeira parte do capítulo, com o versículo de número 8, nos revelando então que, porém, um homem, um setita, chamado Noé, ele achou graça diante do Senhor. E, mais uma vez, nós aprendemos que, em meio a toda a tragédia, a toda a miséria provocada pelo pecado do homem, Deus sempre, na história, revelou a sua graça. É importante entendermos o significado da palavra graça e, à luz da Bíblia, não simplesmente defini-la como um favor imerecido ou como apenas um presente dado por Deus. Quando nós tratamos a respeito da graça de Deus, quando nós ouvimos falar a respeito da graça de Deus, lemos a seu respeito também na Escritura, nós encontramos algo extremamente precioso para a vida do homem. É que Deus revela a sua graça desde os tempos antigos, ainda no Éden, quando Ele tratou com o homem, o confrontou quanto aos seus pecados, e Ele então prometeu que enviaria um Redentor. De modo que a nossa compreensão a respeito da graça do Senhor, ela só ganha maior sentido ou completo sentido se nós entendermos que o que foi de graça para nós precisou ser pago, um alto preço. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele precisou dar a sua vida por nós, morrer pelos nossos pecados. Então, agora a sequência. No capítulo 6, a partir do versículo de número 9, uma nova genealogia se abre, uma nova Toledote. Nós temos 10 aqui, nos 10 primeiros capítulos de Gênesis. E lembrando aos irmãos, apenas para que ninguém esqueça, é muito comum a gente aprender e ouvir nas igrejas que a palavra de Deus ela foi transmitida nos tempos antigos apenas por meio da fala, ou seja, transmitida de geração para geração por meio apenas da voz. Notem que não é isto que nós encontramos nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, não. Desde o começo, Moisés ele toma material já existente, informações importantes, e não obstante a inspiração dada pelo Senhor para escrever e para compor todas estas genealogias e todos esses escritos, estas gerações e estas informações já haviam, muitas delas sendo reveladas pelo Senhor, registradas. É importante para a gente não esquecer e dar valor à palavra de Deus. É pela palavra de Deus que ainda hoje as gerações recebem a revelação divina, têm acesso à palavra de Deus ou à palavra divina. Não é pelo ouvir somente, mas é pelo ler e ouvir, entendendo e atendendo a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, uma nova Toledote, uma nova genealogia se abre a partir do versículo 9, e agora nós temos um desafio. Para que nós pudéssemos compreender e pregar adequadamente a história que começa a ser descrita, revelada quanto à genealogia de Noé, tudo o que lhe acontece, o anúncio do dilúvio, a preservação de sua família, de algumas espécies animais, da construção da grande arca, nós precisaríamos aqui hoje, nesta noite, ler capítulo 6,
versículo 9 em diante, até o capítulo 9, versículo 17. Isso não será possível. Nós não teremos tempo nem condições de fazer isto hoje. Mas eu gostaria de deixar um exercício para vocês durante a semana. Comecem a ler do que hoje, a partir de hoje, nós vamos ver. E quando nós retornarmos ao estudo do livro de Gênesis, da história de Noé, então, com detalhes, nós traçaremos essas questões envolvendo a sua genealogia. Por hoje, o que eu gostaria de tratar com vocês? O que eu gostaria de apresentar inicialmente, para que pudéssemos entrar e conhecer a história de Noé. O versículo 8 encerrou a toledote anterior, dizendo que Noé achou graça diante do Senhor. E a partir do versículo 9, eu peço a atenção dos irmãos até o versículo 22 de Gênesis 6, onde nós vamos perceber, inicialmente, algumas nuances sobre a história de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Estas são as informações, as palavras introdutórias a respeito da história, da genealogia de Noé. O que nós podemos aprender hoje, e que eu gostaria que fosse objeto da nossa reflexão, é que a história de Noé nos ensina que para sermos fiéis a Deus, para que sejamos fiéis a Deus, caminhemos em obediência e temor ao Senhor. Por vezes é preciso entender que nós estaremos sozinhos. E estando sozinhos, nós precisamos lembrar que para o cristão exercer fidelidade em dias tão maus, é preciso entender o significado de andar com Deus, porque por vezes andar com Deus significa que nós estaremos sozinhos neste mundo. Não são poucas as informações ou as histórias narrativas nas Escrituras onde nós encontramos esta importante verdade. Ela já começa a ser vista na descendência de Adão, dentre aqueles que encontraram graça diante do Senhor. Eu estou me referindo à história do próprio Noé. Adultos cristãos constantemente se encontram sozinhos em seus trabalhos, até mesmo em suas casas. Quando não são compreendidos os cônjuges, um cônjuge não aceita a fé, não reconhece a fidelidade daquele que testemunha temor e devoção ao Senhor.
Mas não somente entre os adultos esta tem sido uma experiência atual. Jovens têm enfrentado isso nas escolas e nas universidades, quando assumem o compromisso de andarem, de caminharem com Deus. Os nossos filhos, já desde cedo nas escolas, começam a enfrentar também, meninos e meninas, o mesmo desafio. Será que devo fazer concessões e agir politicamente corretamente eu devo agir de forma política para ser aceito pela sociedade do meu tempo? Ou devo estar disposto a pagar o preço de desfrutar de comunhão com Deus por obediência, fidelidade e temor, ainda que isto implique caminhar sozinho ou encontrar-me sozinho? Não são poucos os irmãos que sabem o que eu estou dizendo, que são rejeitados ou ridicularizados por conta da sua fé. E o grande exemplo que nós encontramos aqui hoje, e que eu espero seja objeto da nossa séria e sincera reflexão, está na história deste homem que era justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. O versículo 9, que abre esta nova toledote ou genealogia em Gênesis, diz: Noé andava com Deus. É a mesma frase utilizada somente para Enoque, no capítulo 5, versículo 24, ele andou com Deus. Ou a mesma frase que nós encontramos quando Malaquias, o profeta, anunciou a palavra do Senhor em seus dias, dizendo que o que se exigia dos sacerdotes é que eles, de forma bondosa e piedosa, caminhassem em integridade e justiça com Deus. De forma que a primeira consideração, meus amados irmãos, que eu gostaria de fazer com vocês nesta noite, com base nesta observação introdutória à história de Noé, é que andar sozinho neste mundo, ou estar sozinho neste mundo, é necessário para o cristão, porque nós estamos vivendo dias maus. Do mesmo modo que nos dias de Noé, ele, e nós vamos encontrar em sua história, foi o único, juntamente com a sua família, a escapar de um terrível juízo divino. Por sua integridade e por ser um homem justo, não isento de pecados, mas a descrição é que ele era justo e íntegro, porque procurava diante do Senhor obedecer a sua palavra, prestar culto somente ao seu nome e andar constantemente com ele. Do mesmo modo, aqueles que caminham desta forma, nesta vida, necessariamente estarão sozinhos, porque nós vivemos em um mundo mau e vivemos dias maus. Observem versículos 11 e 12 do capítulo 6. Noé teve 3 filhos, segundo o versículo 10, Sem, Cã e Jafé. O versículo 12, então, nos lembra que o Senhor viu a terra e esta terra criada por ele mesmo estava cheia de violência e corrupção. Versículos 11 e 12, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. É interessante a gente notar que a narrativa do livro de Gênesis, quando chega neste ponto, nos traz uma perspectiva daquele que olha dos céus para a terra e vê o estado da criação. Ele vê os homens se misturando, filhos de Deus com as filhas dos homens, quebrando os mandamentos de Deus. Ele vê os homens conquanto valentes, guerreiros, varões da antiguidade, multiplicando a maldade e demonstrando um mal contínuo, desígnio pervertido do coração. A narrativa, ela continua a nos dar, então, a perspectiva
daquele que vê e enxerga dos céus a terra e como ele a encontra. Ele encontra um homem sozinho. Sozinho em uma terra cheia de violência, à vista de Deus corrupta. Ele vê um homem justo e íntegro entre os seus pares contemporâneos e porque andava com Deus, não podia compactuar com tanta maldade e violência. Observem, irmãos, como é necessário entendermos este texto, para percebermos as suas conexões. Se vocês compararem o que o nosso Redentor, aquele que deu a sua vida por nós, experimentou e viveu em seu tempo, ele mesmo profetizou que aqueles que estavam ouvindo a sua palavra contemplariam o juízo de Deus, semelhante aos dias de Noé. E que comparação ele faz? Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37. Por favor, vejam comigo. Mateus 24. A partir do versículo 37. Quando tivemos a oportunidade de estudar o capítulo 24, o famoso sermão escatológico de Jesus, à luz de seu contexto, vimos que o Senhor Jesus estava falando ou profetizando a respeito da iminente queda de Jerusalém, do templo de Jerusalém, daquilo que os judeus mais prezavam e que se um dia caísse para eles seria o fim do mundo. Percebam as conexões. Percebam com aquilo que aconteceu nos dias de Noé e quando o Senhor Jesus Cristo fala, ele diz a partir do versículo 32, observem: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. É importante entendermos isso. Jesus não está falando daquela geração, de uma geração futura, mas daquela geração presente, que estava rejeitando a sua palavra, que o deixaria sozinho na cruz, que o trocaria por um bandido, por um assassino, que por tanta violência e ódio desejaria a morte do Filho de Deus. Jesus diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ele estava falando de toda a tragédia iminente que ocorreria no ano 70 do Senhor. Versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. A vinda em juízo, o seu retorno pré-anunciando algo que confirmaria ter sido ele o grande e triunfante profeta. Ele não permaneceria morto, mas a crucificação seria o lugar onde o diabo, a antiga serpente, teria sua cabeça esmagada de uma vez por todas. E anunciaria um futuro retorno para a restauração de toda a terra e o resgate da sua igreja. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, versículo 38, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus estava descrevendo então é que o fim para a era judaica viria, e quanto
menos percebessem, então tudo cairia sobre eles. A história descreve que isso foi algo terrível. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos em Jerusalém, cercada pelos romanos, e certos cristãos que deram ouvidos às profecias de Jesus e correram para os montes. É importante notar, irmãos, o que o Senhor Jesus está falando aqui e as suas conexões. Ele está mostrando algo que aconteceu com um homem no princípio da criação. Aconteceu com um homem que estava sozinho, e isto foi necessário porque era impossível que ele compactuasse com toda a maldade, corrupção e violência que ele via. E a narrativa descreve em Gênesis que quando ele entrou na arca e o próprio Senhor fechou as portas da arca, Noé pregou por pelo menos 120 anos. Pedro vai chamá-lo o pregador da justiça, ou seja, não somente construindo a arca, mas falando aos seus contemporâneos, ele anunciou e alertou o povo. A narrativa diz que quando ele com a sua família entrou e os animais, e a arca foi fechada, demorou ainda 7 dias para que o dilúvio caísse. Para os irmãos perceberem o grau de entorpecimento da sociedade daquela época. A minha pergunta é: se nós estamos experimentando as mesmas coisas, se nós estamos vivenciando os mesmos tempos, se nós estamos enxergando aquilo que de fato parece para nós semelhante aos dias de Noé, quando parece que em nosso país, não somente os de fora, mas os de dentro não têm compreendido claramente o Evangelho, onde vivemos ou experimentamos uma forma de cristianismo que não provoca impacto para a sociedade, um evangelho açucarado, um evangelho muito ralo e que não exige dos homens arrependimento e fé para a salvação. Esta é uma marca importante, irmãos, descrita na história de um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E não se esqueçam, se nós também desejarmos viver como Noé, piedosamente o Evangelho, nos diz a Escritura, nós sofreremos perseguição. É inevitável. De forma que eu torno a repetir para os irmãos, quando Jesus retornar, ele vai encontrar muitos e muitos clamarão: Senhor, Senhor, muitas coisas fizemos em teu nome. Sinais, milagres, nós testemunhamos ou profetizamos em seu nome. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo afirma que dirá: eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim. Vocês praticam iniquidade. A realidade, irmãos, que é descrita aqui, quando nós refletimos sobre a vida e a história de Noé, deve nos provocar profundo sentimento e reflexão a respeito da forma de cristianismo ou do tipo de cristianismo que temos vivido em nossos dias. Porque se nós procurarmos andar com Deus, e andar com Deus é ter comunhão com Ele, é temê-lo de todo o coração, é buscar a sabedoria que vem do alto, é não fazer concessões diante da iminência de promoções ou das promoções, das portas de emprego que possam se abrir, dos salários que possam dobrar, da aceitação na turma que vai nos rejeitar na faculdade porque nós somos servos de Deus. Nós precisamos, irmãos, ensinar e treinar os nossos filhos que esta é a vida que nós escolhemos. E sabem por que escolhemos? Porque um dia, assim como Noé, achamos graça diante do Senhor. Repetia mais uma vez aqui, estudando a palavra de Deus, na última quarta-feira com parte da igreja. Nós, pais, precisamos ensinar para os nossos filhos que o primeiro amor e devoção que eles devem ter é a Cristo.
que a principal matéria que eles devem aprender e estudar não se chama matemática, física ou química, biologia ou sociologia, história ou geografia, português, nada disso, se chama teologia, que é o amor à palavra do Senhor, o conhecer o Cristo da Escritura para não ser levado por nenhum vento de doutrina. E não são poucos os ventos que vêm e vão desde os dias de Noé, desde os dias em que o antigo dragão soprou nos ouvidos de Eva. Voltem comigo para Gênesis capítulo 6 e caminhemos um pouco mais. Primeiro nós aprendemos que estar sozinho neste mundo é necessário porque nós vivemos em um mundo mau e em dias maus. Mas outra lição que podemos aprender com a história introdutória de Noé é que estar sozinho é possível, porque Noé fez isto. Observem, a história de Noé revela isto para nós. Ele era um homem justo, íntegro em seu tempo, entre os seus contemporâneos. A palavra vai nos mostrar que ele fez isso e tudo isto foi possível porque ele achou graça diante do Senhor. Agora comparem, por favor, Hebreus 11 com o que nós estamos aprendendo sobre a história de Noé, onde está a sua primeira aparição. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 7. Nos lembra que este homem foi encontrado justo, porque, achando graça diante de Deus, lhe foi imputada a justiça. Sendo alvo da graça de Deus, ele não podia agir de forma contrária à sua nova natureza. Hebreus 11, versículo de número 7, por favor, leiam comigo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É sempre o mesmo caminho. A sua conduta, a sua integridade, a sua própria justiça não era dele, mas ele alcança diante do Senhor, ele se torna herdeiro da justiça proveniente da fé. E é interessante ter a relação dos heróis da fé e a menção deste setita, deste descendente de Sete, daquele que foi a promessa, a semente da mulher. Noé foi divinamente instruído por Deus, e o que foi que ele fez? Ele não voltou as suas costas para o Senhor. Sendo divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, ele viveu pela fé. É possível caminharmos sozinhos neste mundo, em meio a um mundo mau, e entendam o que eu estou dizendo. Porque nós não estamos sós. Porque nós estamos aqui como uma comunhão de crentes. Mas eu digo, quando estamos lá fora ou quando estamos em meio à sociedade, nós não temos os nossos irmãos próximos a nós. Poucos de nós têm o privilégio de caminharem juntos. Eu digo sempre isso aos meninos que trabalham aqui comigo. Alguns vêm, eles passam, a vida deles continua. Aqui é uma passagem para que eles cresçam. Eu um dia passei por aqui e outros irmãos. Mas durante o período que eles estão aqui, eu digo, não desperdicem a oportunidade que vocês têm de trabalhar em um ambiente cristão, porque lá fora os seus irmãos diariamente não experimentam isso, eles estão sós. Mas a grande diferença, irmãos, é estar sozinho e saber que isto é possível, porque quando caminhamos pela fé, jamais o Senhor nos abandonará.
Pela fé, notem, Noé sendo instruído divinamente acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ele pregou por 120 anos. E sendo temente a Deus, ele obedeceu. O versículo 7 diz então que ele preparou essa arca, aparelhando-a para a salvação de sua casa. Noé andou com Deus porque andou pela fé em um mundo mau. A Escritura diz que o mundo jaz no maligno. A Escritura diz que a corrupção e a violência dos dias de Noé, mesmo o Senhor tendo estabelecido uma nova criação, enviado o dilúvio, ela continuou através de Cã e de Canaã, a descendência dos cananeus, e até hoje se encontra. Mas aqueles que encontram graça diante do Senhor, é possível caminhar como Noé, porque assim como ele, nós somos chamados a andar pela fé e não pelo que vemos. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante entender tudo isto, porque por vezes nos vemos como Tomé. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Noé não estava entre os discípulos e ele disse: se eu não ver a Jesus, se eu não tocar nas suas feridas, eu não acredito no que vocês estão dizendo. Jesus aparece depois de 8 dias, ele se encontra diante dos discípulos e está ali então também presente Tomé. O Senhor então diz: Tomé, toca em mim, vê que sou eu, não seja incrédulo, mas crente. E então, em uma reação de temor e arrependimento pelo que disse, ele se prostra diante do Senhor e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz assim: porque você viu, você creu? Pois mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Às vezes o nosso temor de homens é tão grande, o nosso temor de não sermos aceitos pela sociedade, não sermos aceitos sermos recebidos pelos amigos, de não alcançarmos o que galgamos neste mundo é tão grande que nos permite vivermos o tipo de cristianismo que não está fazendo diferença para o nosso país. Porque a começar de nós, não estamos andando como Noé pela fé. Não caminhamos como ele, sendo divinamente instruídos, porque temos a palavra de Deus. Mesmo sem enxergar, somos chamados a crer e não fazemos isso. Porque estamos tão envolvidos com casamentos, com o dia a dia, com as nossas tarefas seculares e nos esquecemos de aparelhar uma arca para a salvação da nossa casa. Oh, irmãos, quantos pais não têm perdido seus filhos? E hoje, com dor no coração, se questionam o que foi que aconteceu ou o que foi que fiz. Nós não podemos julgar ninguém. Cada situação tem a sua especialidade. Mas é importante que nós, com os joelhos dobrados, percebamos que muito daquilo que nós estamos colhendo hoje é fruto do que nós plantamos no passado. Noé condenou o mundo com a sua postura e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É importante, irmãos, pensarmos sobre isso, porque estar sozinho hoje é algo extremamente difícil, duro. Os exemplos que nós encontramos na biografia, na genealogia de Noé, mostram isso. Mas estar sozinho é um convite, um desafio, um chamado para que caminhemos diariamente com o nosso Senhor.
Hebreus 11, versículo 7, nos lembra. Ele caminhou com Deus inicialmente e continuou a fazer isso através da sua fé, ou por meio da sua fé no Senhor. Ele descansou no Senhor. Ele não duvidou do Senhor. Ele ouviu a palavra do Senhor e ele obedeceu à voz de Deus. Quando nós olhamos Gênesis 6 novamente, nós vamos perceber que no versículo 22, o versículo final do capítulo 6, após toda a orientação de Deus, após toda a palavra de Deus, Moisés registra: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ele sabia que caminhar com Deus requereria dele completa, total obediência à palavra do Senhor. Ele sabia que caminhar com Deus requereria dele total perseverança, constante perseverança na palavra do Senhor. Ele sabia que para caminhar com Deus, ele deveria fazer tudo o que Deus lhe ordenou, não apenas uma parte. Este ainda é o grande desafio para todos nós, filhos e filhas de Deus. De que maneira eu poderia aplicar ainda mais e fechar essa introdução ao estudo da genealogia de Noé? Como eu disse aos irmãos, será um desafio para nós a sua continuidade. Nós retornaremos quando vocês cumprirem o dever de casa, lendo de Gênesis 6, 9 até o capítulo 9, 17, para que então nós façamos uma explicação melhor. Mas como é que nós conseguiríamos ou poderíamos então encerrar e aplicar esta reflexão ou mensagem introdutória acerca da vida de Noé? Abram comigo em Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo de número 3. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo, ele lembra aos cristãos em Colossos que eles morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. E então a sua exortação é: por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? E então, preocupados com os rudimentos do mundo, eles estavam aprisionados a valores que Cristo já os havia libertado. Quando ele chega então no capítulo de número 3, observem a sua aplicação a respeito da nossa união com Cristo, nos traz uma importante aplicação para o que nós começamos a ver hoje sobre a história de Noé, de ser justo e íntegro em meio aos seus contemporâneos, de andar com Deus, de saber que fazendo isto estará sozinho diante de um mundo mau, em dias maus, e será desafiado a perseverança e a constante obediência à palavra, porque a vida cristã é a vida pela fé. Como é que nós devemos caminhar hoje? De modo que não façamos concessões. De que modo eu poderia dizer, estas duas jovens que agradecem hoje ao Senhor conseguirão caminhar bem em suas graduações nas universidades, onde nós, adultos, em nossas vocações ou trabalhos ou relacionamentos, conseguiremos caminhar bem, andando pela fé? Como preparar os nossos filhos para que enfrentem o mundo, quer seja a escola ou mais à frente a universidade, sem deixarem se guiar pelo que vem, mas caminhando pela fé? Colossenses capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. Nós temos aqui então uma orientação bíblica extremamente importante para a nossa aplicação.
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Andar com Deus de forma extremamente prática pode ser explicada e aplicada à luz de Colossenses 3, como nós estamos vendo aqui, está diante dos nossos olhos. Se estamos com Cristo, diz a Escritura, nós morremos para o mundo, versículo 20 do capítulo 2 de Colossenses. Com Cristo nós morremos para o mundo, e para Deus agora, juntamente com Cristo, nós fomos ressuscitados. Andar com Deus, então, só será possível se tivermos esta nova mentalidade. Se nós percebermos que em Cristo nós somos uma nova criação, que nele nós recebemos um novo coração, que assim como Noé, que foi apenas uma figura e tipo do perfeito Redentor, ele veio ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, para redimir o seu povo, a sua família, dos seus próprios pecados. Ele andou sozinho. No Getsêmani ele foi abandonado. Por Pedro ele foi negado 3 vezes. Ninguém poderia ir com ele, e ele sabia o preço que pagaria a cruz para nos trazer então vida. Andar então com Cristo, o mesmo que andar com Deus, assim como Noé andou, envolve esta nova mente e coração para o cristão. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, observem os 3 imperativos então apresentados aí. Primeiro deles, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Como nos sentiremos sozinhos se o mundo ainda nos atrai? E eu digo mundo, entendam, não o mundo de Deus, porque ele pertence a Cristo. Mas ainda o sistema parasita de Satanás, onde a verdade é pervertida, onde a sexualidade é ultrajada, onde o amor é substituído pela violência. Como podemos enxergar o mundo sob uma ótica cristã, se nós não buscamos primeiramente as coisas lá do alto, onde vive o nosso Redentor? Fatalmente jamais andaremos com Deus. Nós nos identificaremos muito mais com os contemporâneos de Noé do que com o próprio Noé. Por isso o imperativo, o primeiro deles é: busquem as coisas lá do alto, onde está o nosso tesouro. Aqui a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, nos diz a Escritura. Mas quando a nossa mente está focada lá no alto, tudo o que fazemos tem um único objetivo: a glória de Deus. A nossa dedicação integral, o nosso esforço para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Busquem as coisas lá do alto, nos diz o apóstolo, onde Cristo vive, assentado está à direita de Deus, porque é para lá que nós estamos indo. Quando falamos sobre a graça de Deus, é impossível deixar de falar para onde estamos andando. Qual é o nosso caminho a ser trilhado? Para onde o Senhor está nos levando? Assentado à destra de Deus, nos diz o próprio Cristo, no fim ele dirá: vinde, ó benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos tenho preparado antes da fundação do mundo.
Nós vamos deixar então de viver a nossa vida, de estudar, de trabalhar, de desenvolver relacionamentos, de gozarmos daquilo que o Senhor provê para nós durante a nossa caminhada. Não é isso. Mas onde está o tesouro, onde está o nosso tesouro, diz o Senhor Jesus Cristo, aí estará o nosso coração. Buscai as coisas lá do alto, primeiramente. Em segundo lugar, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Responda para você mesmo, se durante a semana, que começa hoje, passa por sua cabeça, por um momento ou por um instante, em meio à vida que você leva, comendo e bebendo, casando e se dando em casamento, a ideia do viver em sociedade, do que nós experimentamos no dia a dia. Responda para você mesmo, se durante a semana passa pela sua mente o desejo de estar aqui. Se o seu sentimento quando sai da igreja no domingo é voltar novamente, porque aqui você sabe que é o lugar central onde nós somos desafiados e animados a buscar as coisas lá do alto e a pensar sobre elas. Oh, irmãos, a verdade é que por vezes a nossa mente está tão ligada às coisas que são aqui da terra que nós nem lembramos mais de pensar nas coisas lá do alto. A verdade é que muitas vezes nós não pensamos em morar no céu, de que a qualquer momento, dada a fragilidade da nossa vida, o Senhor pode nos chamar. Toda uma delegação de futebol morreu na semana passada. Quem esperava tal coisa? A verdade é que porque nós não pensamos nas coisas lá do alto, caminhamos neste mundo sem nenhuma preparação. Andar com Deus, com integridade e justiça, implica, como nós aprendemos hoje, em estar sozinho neste mundo. Mas quando nós pensamos nas coisas lá do alto e buscamos as coisas lá do alto, nós jamais esquecemos daquilo que o Senhor então nos diz no versículo de número 3: porque morrestes e a vossa vida está juntamente com Cristo, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você não esquecerá, se assim viver, se entender o que primeiramente deve buscar e pensar, você não esquecerá que as palavras do nosso Redentor são as mesmas, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo então diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós começaremos a entender e compreender como é precioso morrer diariamente para o mundo e viver diariamente para Cristo em Deus. Entender que a nossa vida agora está juntamente oculta com o nosso Salvador e Senhor. E a mesma justiça que declarou Noé justo é a mesma justiça que hoje nos é reafirmada e que nós recebemos pela fé. Finalmente, viver neste mundo e entender a nossa união com Cristo nos desafiará àquilo que o apóstolo Paulo então nos apresenta a partir do versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
E ele vai então relacionar algumas das características de uma natureza terrena, semelhante aos contemporâneos de Noé, corrompidos e violentos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, do mesmo modo que nos dias de Noé. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, ou seja, lancem fora, como se tirássemos uma roupa suja, imunda, podre, de tudo isso igualmente: ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E finalmente, meus amados irmãos, leiam comigo dos versículos 12 ao 17. Vejam como esses imperativos nos são apresentados: busquem, pensem, façam morrer. Vocês se revestiram do novo homem e, portanto, agora revistam-se como eleitos de Deus, santos e amados do quê? Vamos ler? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Estar sozinho no mundo não implica que estaremos sozinhos, porque o Senhor que está conosco nos inseriu em uma grandiosa família. Ele nos convida a fazermos diferença no mundo, agindo diferentemente da nossa geração, dos nossos contemporâneos, a reafirmarmos os valores da palavra, em obediência seguirmos a Cristo, por fé confiarmos nele, não no que nós estamos vendo. E, meus irmãos, não se esqueçam de que quando nós observamos as recomendações bíblicas e atendemos à ordem de Deus, assim como Noé, nós então encontramos graça diante do Senhor. Estar aqui nesta noite, ter o privilégio de participar de mais uma celebração da Santa Ceia, ver os nossos filhos crescendo e sendo criados na igreja no temor do Senhor, vê-los crescerem e conquistarem espaço na sociedade e no mundo, não devem nos fazer esquecer quem é a razão de tudo o que somos e por que estamos aqui. Não deve nos fazer perder de vista o foco que deve ser buscado, procurado, almejado por todos nós, a glória eterna. Não deve fazer com que nos afastemos daquele que é a razão de ser da nossa vida e da nossa fé e esperança. Porque se não for deste modo, irmãos, o que iremos experimentar pode ser até a aceitação na sociedade em que nós vivemos. Não será o isolamento que muitas vezes os cristãos experimentam porque são cristãos, nem perseguição, porque nós faremos concessões.
mas não trará o agrado do Senhor e cada vez mais nos afastará da congregação. É triste quando nós percebemos que tantos crentes que caminhavam bem, por orgulho, por vaidade, por soberba, por não se revestirem daquilo que revela a graça de Deus, eles têm se afastado da igreja do Senhor e não têm experimentado verdadeira felicidade. Que o Senhor nos conceda a graça, meus amados irmãos, de trabalharmos de forma dura, dedicada, para que o andar com Deus, em comunhão com Deus, seja algo real e vívido, diariamente, em nossa caminhada cristã. Que os nossos filhos possam perceber isto em nós, quando eles veem a nossa posição diante da sociedade e percebem que primeiramente buscamos as coisas lá do alto, pensamos nelas, porque o nosso desafio diário é, uma vez que fazemos morrer diariamente o velho homem, procuramos nos revestir do novo homem segundo a imagem de Cristo Jesus. Que o Senhor conceda a todos nós esta esperança e certeza de que, se morremos com Cristo, com Ele, fomos ressuscitados e já estamos assentados nos lugares celestiais, aguardando então a expectativa da nossa redenção completa, consumada e aplicada. E que este seja, para você que ainda não se dobrou aos pés de Cristo Jesus, um importante testemunho de que, assim como Noé, você está vendo hoje aqui homens e mulheres que decidiram caminhar com Deus. Não obstante o preço que estejam pagando, não negociam a sua fé, porque encontraram graça diante do Senhor e procuram, assim como diz a Escritura, buscar as coisas lá do alto, pensar sobre elas e buscar e guardar tesouros para a eternidade. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos que tenhas misericórdia de nós. Quando vemos no primeiro livro da Bíblia um homem que, vivendo em uma sociedade corrompida e violenta, decidiu caminhar sozinho, estar sozinho, por amor e fidelidade ao Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor, quando não temos agido assim, por temor aos homens, por não caminharmos por fé e vivermos mais preocupados com aquilo que vemos. Que a nossa resolução hoje seja diferente, de declarar todo o nosso amor e devoção ao Senhor e pedir ao Senhor graça para que as coisas do alto, lá de cima, onde Cristo vive, sejam buscadas por nós. Os nossos pensamentos sejam aqueles que nos direcionam para o alto, não aqueles que são aqui da terra. Porque nós morremos para o mundo e em Cristo, que é a nossa vida, aguardamos a sua gloriosa manifestação, o dia do seu retorno. Ó Senhor, ajuda-nos, porque sabemos que tomando esta decisão, estaremos sozinhos em muitos lugares, sozinhos até mesmo em casa, em algumas situações na igreja, mas que, confiados na palavra do Senhor, pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, seja esta a nossa resolução,
assim como Noé, andarmos pela fé, crendo naquilo que ainda não vemos, sabendo que é superior, maior, espiritual. E que seja esta, Senhor, a mesma verdade trabalhada em oração e dedicação pela vida e pela alma dos nossos filhos. Livra-os, ó Senhor, deste mundo mau. Desperta em seus corações o desejo de, assim como Enoque e Noé, caminharem com o Senhor. Que Cristo Jesus seja o seu maior tesouro, a sabedoria que veio ao mundo, a nossa salvação, e que esta seja a verdade abraçada e aceita por todos aqueles que estão aqui nesta noite. Que não haja dúvidas de que viver pela fé em Cristo é o caminho melhor, e que todos precisam crer e confessá-lo como seu Senhor e Salvador, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.